O Arquivo Histórico está de volta. Hoje nós vamos trazer um relato histórico, um resumo histórico do estado do Rio Grande do Sul. Vamos relatar apenas alguns pontos mais importantes deste laboroso estado que fica no sul da Federação Brasileira. Deixe o seu like, curte e compartilhe. Meus sinceros agradecimentos para você que tem assistido os vídeos aqui nas redes sociais. Na sequência, vamos ao relato. O território hoje ocupado pelo Rio Grande do Sul está entre as áreas do país que mais demoraram a receber a ocupação do colonizador português. A fronteira do estado só foi definida em 1801, com a assinatura do Tratado de Badajoz. O acordo finalizou uma série de conflitos pela posse da região. Até um século após o descobrimento do Brasil em 1500, a região ainda era ocupada principalmente por indígenas. A geografia está entre as justificativas que retardaram a colonização. Na região viviam índios G, pampianos e os Guarani. O grupo G, também chamado de Tapuia, estava na região denominada Cima da Serra. Neste local ainda vivem remanescentes de índios Gaigangues. O local é ocupado atualmente pelas cidades de Bom Jesus, Lagoa Vermelha, Passo Fundo e São Francisco de Paula. O povoamento pampeano, também chamado de Charruá e Minuano, vivia na região do Pampa. Já os Guarani estavam na margem da Lagoa dos Patos. Os índios Guarani foram os primeiros a sentir o impacto dos europeus com a chegada dos padres jesuítas espanhóis. Em 1626, os religiosos fundaram as missões Guarani, abrangendo parte dos territórios hoje pertencentes ao Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Durante o século XVIII, houve intensa disputa pelo território espanhóis e portugueses. Os espanhóis fundaram em 1726 a cidade de Montevidéu, a leste da colônia de Sacramento, criada em 1680. O objetivo da fundação de Montevidéu era reduzir a influência portuguesa. Como resposta, os portugueses fundaram em 1737 o Forte de Jesus Maria José, hoje cidade de Rio Grande. A disputa terminou em 1777, quando Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Santo Ildefonso. Pelo acordo, a colônia de Sacramento permanecia em posse de Espanha e o Rio Grande ficaria com Portugal. 23 anos após a definição das fronteiras do Rio Grande do Sul, o estado passou a receber uma leva de imigrantes alemães. A presença dos imigrantes permitiu a diversificação da economia com a instalação do modelo de estâncias agrícolas. Várias novas batalhas assolaram o território. A mais longa e sangrenta foi a Guerra dos Farrapos. Ocorreu entre 1835 e 1845. O estado só foi pacificado em 1928, na gestão do governador da época, Getúlio Vargas. A cultura gaúcha é uma das mais peculiares do Brasil. Tem uma linguagem específica ligada ao homem
de campanha que mora no Pampa. Os aspectos culturais do gaúcho repetem o que ocorreu no restante do país. Eles resultam da mistura do indígena, do negro e do colonizador português. No Pampa, o gaúcho era um cavaleiro munido de laço e boleadeira. Nômade, trabalhava em fazendas de gado, usava calças largas chamadas bombachas, que ficavam presas a botas de couro. No pescoço, um lenço para suportar o frio e em torno do corpo um poncho, também com a mesma finalidade. Também para suportar o frio, o gaúcho tomava logo cedo uma cuia de chimarrão. A bebida foi herdada do povo guarani e hoje remete diretamente à região. O mate é uma bebida quente, feita à base de erva mate refinada, o que lhe confere um gosto amargo. O mate e os trajes usados por essa figura são a perfeita tradução do povo gaúcho. Bravo e destemido, era associado a aventureiro. A situação mudou com a Guerra dos Farrapos, quando passou a ser visto como patriota. A carne assada em espeto improvisados e colocados em buracos na terra resultam no mais tradicionais prato da culinária gaúcha. O churrasco também remonta à época do trabalho de fazenda em fazenda, resulta do improviso para o preparo do alimento. A carne é temperada somente com sal grosso e assada. Os demais pratos da culinária gaúcha também remontam ao improviso do trabalhador gaúcho. Na região é servido o feijão mexido, preparado com mandioca, o quibe, à base de abóbora, e a carne seca com mandioca. O pinhão também é bastante consumido, principalmente no inverno. A fruta seca e cozida pode ser consumida pura ou em forma de paçoca. A economia é diversificada, passando pela produção de frutas, legumes e folhosas. O setor industrial está entre os mais importantes do país. A indústria do setor calçadista ocupa posição privilegiada na economia nacional. As famosas cidades da região serrana gaúcha atraem milhares de turistas todos os anos. O clima da região é ameno, com inverno rigorosos. Essa característica é explorada pela indústria turística, especializada em eventos, cafés coloniais e chocolates artesanais. Gramado é sede de importantes eventos, como o Festival de Cinema de Gramado e o Festival Internacional de Publicidade. A cidade é envolta por uma bela paisagem natural, com lagos e cascatas. As paisagens também são o ponto forte do turismo. Já em Canela, a cidade exibe uma arquitetura peculiar, com padrões europeus. O Rio Grande do Sul concentra 91% da produção nacional de vinhos, atividades iniciada pelos imigrantes italianos. Colônias de italianos se instalaram na região a partir de 1875, atraídos pelo clima propício à produção da uva na Serra Gaúcha. As lavouras de uva estão localizadas em Caxias do Sul, Farroupilha, Antônio Prado, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. Também há lavoura em Garibaldi, Carlos Barbosa, Nova Milano, Nova Roma, São José do Ouro, São Marcos e Veranópolis. Com
Conforme o Censo Demográfico do ano de 2022, o estado do Rio Grande do Sul tem 10.880.506 de habitantes. O estado do Rio Grande do Sul é dividido em 497 municípios. Vamos ao ranking dos 15 municípios mais populosos do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar está Porto Alegre, capital do estado, com 1.332.570 habitantes. Em segundo lugar, Caxias do Sul, com 463.338 habitantes. Em terceiro lugar, Canoas, 347.657 habitantes. Em quarto lugar, Pelotas, 325.689 habitantes. Quinto lugar, Santa Maria, 271.633 habitantes. Sexto lugar, Gravataí, com 265.070 habitantes. Em sétimo lugar, Novo Hamburgo, 227.732 habitantes. Em oitavo lugar, Viamão, 224.116 habitantes. Em nono lugar, São Leopoldo, com 217.410 habitantes. Em décimo lugar, Passo Fundo, 206.224 habitantes. Em 11º lugar, Rio Grande, com 191.900 habitantes. Em 12º lugar, Alvorada, 187.315 habitantes. Em 13º lugar, Cachoeirinha, com 136.258 habitantes. Em 14º lugar, Santa Cruz do Sul, 133.230 habitantes. Em 15º lugar, Sapucaia do Sul, 132.107 habitantes.